Nosso estudo de hoje está numa epístola de Judas, que no capítulo 3 ele fala o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de dirigir-vos essa carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E Emmanuel aproveita para estar escrevendo a lição 49 do livro Vinha de Luz, Exortados a Batalhar. O cristianismo é um campo imenso de vida espiritual a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão, os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho e os leprosos da alma o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é a luz dos séculos. E desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o Mestre dos Mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante, o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Que texto maravilhoso! O que Emmanuel vem trabalhar nesse texto com a gente? Vem mostrar para a gente que, normalmente, o primeiro contato com Cristo está sendo aquele do sedento, do faminto, dos cegos de entendimento ou dos leprosos da alma. Necessidade, né? Então, Jesus já falava: venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, e todos vão de encontro ao Cristo para buscar esse alívio. Mas ele fala para a gente que logo depois de terminado esse alívio, que na verdade você recebe os recursos indispensáveis para você se erguer, para você se levantar. Mas quando você se levanta, o que você vai encontrar? O cenário que ele usa aqui de batalha, de muita luta. Aí você vai falar assim: por que luta? Luta não no termo que a gente entende normalmente, né? Essa luta, né, vamos botar corporal, não é isso. É a luta contra você mesmo, dentro do ambiente muito adverso que a gente vive o tempo todo. Então, o que ele diz para a gente? O que significa essa luta aqui para a gente? Significa dizer o seguinte, que a partir do momento em que você se predispõe mesmo a buscar o Cristo, você vai estar sendo constantemente testado. Então, vai vir aquelas pessoas para exercitar a tua paciência mesmo, para tirar a sua paciência. Vai ter pessoas que vão o tempo todo estar te provocando, e você vai estar sendo colocado em locais, às vezes, de conflito, e muitas das vezes o conflito vai chegar diretamente até você, exigindo de você testemunhos de que você já modificou, que você não está mais querendo ver o circo pegar fogo, de que você está desenvolvendo em você mesmo a capacidade da paciência, da compreensão com a dor do próximo, e que é uma coisa que cá para nós. Não é uma coisa fácil, que a maioria de nós aqui na Terra, a gente não está preparado para isso. A gente está mais preparado para ir para a batalha no sentido de que, como se entende a batalha por aí mesmo. A gente acha que por conta da justiça, a gente tem que aplicar a justiça da maneira que tiver mais a nosso alcance, e a gente quer repelir o mal imediatamente, na maioria das vezes a gente repele o mal com o mal também. Então ele vem mostrar para a gente aqui, eu já tenho falado isso em outros estudos mais recentes, né? A maravilhosa história de Paulo de Tarso, que é uma das histórias mais lindas da humanidade, em que quando Paulo de Tarso, né, na sua cegueira, fala para Cristo assim: que queres que eu faça? E Cristo aponta para ele o que quer que vai lá, procura um senhorzinho chamado Ananias, que ele vai dar o início a todo o teu trabalho, mostra para ele: ó, não vai ser fácil, mas vai ser através do seu esforço, da sua resignação, né, da sua vontade, é que você vai conseguir lá na frente ter o caminho iluminado e ser bem recebido aqui entre os trabalhadores reais do Cristo.
E realmente a vida do Paulo de Tarso não foi uma vida fácil. Depois de 3 anos de deserto, o que ele passou? Ele chegou, ia para os lugares, era expulso, teve o desprezo do próprio pai, porque quando ele chegou em casa, ele simplesmente descobriu que a mãe havia morrido de desgosto quando ele se tornou cristão, né? E o pai não quis mais ele dentro de casa também. Ele ia para lugares que ele era preso, teve um lugar que ele quase morreu, e chegou a ser apedrejado, quase até a morte, porque uma mulher ficou apaixonada por ele, não teve seu amor correspondido. Essa mulher era casada e de repente quando se sentiu ali, né, vamos botar assim, menosprezada pelo Paulo, aí ela fez denúncias falsas e Paulo quase foi à morte. Quer dizer, a vida de Paulo foi uma vida muito difícil e de muito, ele bota aqui testemunhos, ásperos testemunhos, mas ele provou até o final de que estava determinado, e com essa determinação ele conseguiu o lugar dele, né, de muito destaque na história de toda a humanidade aqui na Terra, porque as gerações futuras vão todas estar sabendo quem foi Paulo de Tarso, o homem que naquela encarnação chegou a tirar a vida de pessoas, cometeu homicídios, né? Então ele bota aqui pra gente, ó, do serviço cristão, lembre-se que cada aprendiz não foi chamado a repousar, não, tá? Mas a peleja árdua. E o que é peleja árdua? É porque você está vivendo num mundo em que as pessoas que estão convivendo com a gente ainda são materialistas demais, ainda são egoístas demais, elas querem tudo para si mesmo e a gente respira fundo, a gente busca ali, através dos espíritos, me acalma para que de mim não saia nada que venha complicar ainda mais, incendiar mais, que eu possa estar trazendo palavras que vão trazer equilíbrio, e vai chegar determinado momento em que a gente vai optar, ou a gente segue o exemplo do Cristo, né, de oferecer a outra face para bater, pediu a capa da túnica também, pediu para caminhar 1000 passos, caminhos 2000 passos. A gente vai pensar assim, mas fazendo essa postura, muita gente vai achar que a gente é covarde, ou então a pessoa vai se sentir vitoriosa e vai continuar fazendo mais ainda, testando a sua paciência, que a gente sabe que é exatamente dessa maneira que acontece aqui na Terra. A gente abaixa a cabeça uma vez, na segunda vez ele vem como vitorioso, vem para cima da gente, vai testando, né? E só quando a gente consegue provar para a gente mesmo, né, que a gente não está mais nessa faixa, não vai entrar mais nessa faixa vibratória, procura evitar, procura correr, que mesmo assim ele não vai ficar descontente não, né? Mas ele vai acabar desistindo também de trazer problemas para a gente. É assim que acontece aqui na Terra, a gente sabe disso, isso é peculiar, é familiar a todos nós aqui na Terra. Então, a gente coloca aqui a frase do Emmanuel para a gente, ó, Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura, porque a manjedoura para ele não foi fácil não. Nasceu numa situação muito complicada. Se você parar para estudar Jesus histórico, por exemplo, você vai ver o seguinte, né? O que acontece? Jesus, ele nasceu num lugar que era tão humilde, tão pobre, que ele teve que nascer no meio dos animais que ficavam no primeiro andar, né, no térreo da casa, porque os humanos ficavam na parte de cima, não tinha lugar na parte de cima, estava tudo lotado. Ele foi obrigado a nascer na manjedoura, já mostrando para ele, ó, a sua vida não vai ser uma vida fácil. E ele, que é o nosso mestre, ele dizia o tempo todo, né, eu não tenho um travesseiro sequer para escorar a minha cabeça. Ele dormia com a cabeça nas pedras, dormia por aí, né, de cidade em cidade, sendo acolhido por aqueles que quisessem acolhê-lo, né? Quando ele fala, Zaqueu, eu vou ficar na sua casa, né? Ficava em outros lugares, enfim. A vida do Cristo também, enquanto ele esteve aqui, não foi uma vida fácil, e por isso que ele é esse exemplo também para a gente, né? Ele nasceu num meio muito controverso, né? Muito complicado, muito difícil, né? E de repente ele se torna esse exemplo para a gente por ser o modelo maior, né, de vida para a gente. Então, a frase final aqui para a gente que eu vou ler aqui, né, não se equivoquem, pois os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo, tudo bem, né? Mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na Terra, através de ásperos testemunhos. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, aqueles que ainda estamos no meio do caminho, né, oscilante, né, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre,
boa batalha para todos nós, né?